Boas pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aurélio do Rosário, tenho 19 anos e vivo em Moçambique. Para quem não sabe, um país que fica na África. E como você já viu pelo título do vídeo, estou aqui hoje para te apresentar 5 coisas que são diferentes entre o Brasil e Moçambique. Nesse caso, 5 diferenças existentes entre esses dois países da língua lusófona. E se você já gostou do tema do vídeo, deixe logo o like, se inscreva no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, vai lá e me siga para você ter mais uma interação comigo. Se você não sabe como é que é Moçambique e tiver curiosidade em saber, e lá no meu stories, quando eu tiver internet, eu sempre posto a minha rotina lá, partilho convosco o meu dia a dia. Indo logo direito para o ponto do vídeo, e a primeira das 5 diferenças que existem entre Moçambique e o Brasil diz respeito ao conservadorismo. O moçambicano é mais conservador do que o brasileiro. Em várias situações, o moçambicano mesmo tem outras situações, posso dizer que o moçambicano tem a mente mais fechada. Por exemplo, o conservadorismo religioso, as pessoas julgam-se bastante. No que diz respeito à religião, as pessoas julgam bastante a religião alheia, coisa que não é assim tão frequente no Brasil, apesar de que sim, também existe, né? Os cristãos odeiam os ateus, os muçulmanos odeiam os cristãos, essa toda a falta de intolerância que existe em todo o mundo, mas em Moçambique o cenário é mais forte em relação ao Brasil. E podemos ver também nas escolas, como eu disse aqui também para vocês, é proibido entrar no recinto escolar, pelo menos no ensino médio, é proibido você entrar no recinto escolar com esse tipo de corte de cabelo que eu tenho aqui, é proibido pintar cabelo, é proibido colorir cabelo, né? Que é pintar. E na sociedade no geral, as pessoas não veem com bons olhos, apesar de que agora já está a se tornar mais liberal, né? Já está mais comum do que antigamente, mas ainda não é bem visto pessoas postarem fotos nas redes sociais de somente calcinha, mulheres, a tapar somente suas partes íntimas, usar saias curtas, calções curtos. E outra coisa também que provoca estigma social, no Brasil também provoca, porém diferente de cá em Moçambique, cá mesmo. Posso dizer que até não sei se o conservadorismo é o termo ideal ou se o termo ideal seria chamar isso de ideologia. Cá em Moçambique as pessoas não respeitam-se muito no que diz respeito à opção sexual. Parece que cá em Moçambique criou-se ou existe um padrão onde as pessoas todas na sociedade obrigatoriamente devem ser héteros. Por isso que há intolerância com pessoas que têm orientações sexuais diferentes, como por exemplo os homossexuais, os bissexuais, transexuais, etc. O respeito cá em Moçambique é muito diferente do Brasil. No Brasil as pessoas são mais liberais nesse quesito, enquanto que Moçambique já não. E comente também aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você nesse aspecto é mais liberal ou se você é mais conservador. Em todos os aspectos aqui que eu for a comentar, não esqueça de comentar aqui, que é muito importante ler a sua opinião. E se for uma opinião fundamentada, melhor ainda. E a segunda diferença que existe entre Moçambique e o Brasil diz respeito ao fuso horário. Aqui saímos um pouco da sociedade, saímos da cultura, saímos agora na parte de hábitos, costumes, etc. Para falar agora de coisas que não dependem da vontade e nem do pensamento humano, que é a diferença que existe no fuso horário. O fuso horário de Moçambique para o Brasil é diferente de 5 horas de tempo. Estou a me basear no horário de Brasília, que é a capital do Brasil, e no inverno, salvo engano, não sei qual estação do ano, estou a esquecer-me exatamente, mas parece que é no inverno que a diferença reduz-se para 4 horas de tempo. E eu não sei quais são os fatores que influenciam para tal. Não sei, se você souber, se você entender demais sobre isso, comente também aqui embaixo para você estar a me esclarecer. E nesse caso, acho que ainda não disse aqui, o horário de Moçambique está 5 horas em frente ao horário do Brasil. Por isso que várias vezes quando eu posto vídeo, são vídeos programados, venho a responder mensagens posteriormente. E sim, por vezes vocês admiram como tem um comentário antigo, sendo que o vídeo saiu naquele momento que vocês estão a assistir e já tinha comentário. Aquilo é porque já programei aquele vídeo e aquele comentário já estava lá. Eu tenho acesso, posso colocar o vídeo não listado, daí vou lá, comento fixo, depois agendo tudo para sair numa determinada hora. Porque o fuso horário é muito diferente e a maioria de pessoas que me assistem são do Brasil, portanto tenho que colocar no horário
mais propício para vocês do Brasil verem, por isso que chega a ser tarde cá em Moçambique e Malta 18 no Brasil. Portanto, se no Brasil são 10 horas, cá já são 15. No Brasil, 10 horas, cá já... What the fuck? No Brasil, se forem 20 horas, cá em Moçambique, nesse caso, já serão 21, 22, 23, 0, 1. Cá em Moçambique já serão 1 hora. E sim, a segunda diferença diz respeito ao fuso horário. E a terceira diferença, que é muito curiosa para vocês, né, do Brasil, para nós não é assim tão curiosa, é que nós moçambicanos entendemos melhor, com mais facilidade e de forma mais eficiente. Acho que já disse melhor, eficiente está relacionada, mas ok. Entendemos melhor o português do Brasil em relação ao que vocês entendem o português de Moçambique, até pelo sotaque. Nós mesmo com variações de sotaque, apesar de que existem sim algumas exceções, entendemos muito bem o português do Brasil, incluindo as suas gírias, porque nós cá em Moçambique consumimos bastante novelas do Brasil até hoje em dia. Músicas do Brasil tocavam bastante antigamente, agora também ainda toca, mas não é bastante como tocava antigamente, porque agora as músicas angolanas tocam mais cá em Moçambique em relação a qualquer outra música do exterior. Por isso que nós estamos muito familiarizados com o Brasil, seja no futebol, nas artes, também porque o Brasil é um país muito mais desenvolvido em relação a Moçambique. E também Moçambique não é desenvolvido, e desde que meus bisavós nasceram, Moçambique está em via de desenvolvimento. Essa via deve ser muito longa. Mas sim, existe essa diferença também, que nós moçambicanos temos mais facilidade de entender, porque o Brasil é um país enorme, as artes são mais valorizadas, os cantores operam em lugares fora, a sua arte chega a se ouvir, a se ver, nesse caso ouvir músicas e ver, nesse caso estou a falar de literatura, novela, etc. E a quarta diferença, que um amigo também que é do Brasil, que veio para cá em Moçambique por influência dos meus vídeos, ainda mais, salve aí Armindo, e ele também disse uma das coisas que é muito curioso para ele, é que cá em Moçambique não tem essa faculdade de poder parcelar produtos, parcelar em 24 vezes, porque no Brasil, não sei se é em todas as lojas ou em todas, sei lá, no Brasil não sei se é em todas as lojas, parece que você tem essa faculdade de você poder optar por parcelar, ou se você quiser pagar logo em cash na hora todo o dinheiro completo. No Brasil isso é muito frequente, eu já vi também até em sites de compra online como o Mercado Livre, as pessoas podem parcelar aí até 24 vezes. Gostaria que existisse cá em Moçambique para poder comprar minha internet, que é aproximadamente 10 reais, parcelar isso em 24 meses. Brincadeira, mas no Brasil tem essa possibilidade de vocês poderem parcelar o produto em várias vezes, você pode pagar em várias prestações e assim não sai mais barato, né? Mas você tem mais outro dinheiro que pode usar para fazer outras coisas que sejam melhores ou mais necessárias do que aquele bem material que você quer comprar. Portanto, essa é a quarta diferença que existe entre Moçambique e Brasil. Não se esqueça de comentar também aqui embaixo o que você acha disso. Comente a sua opinião, se você já está habituado com isso de parcelar sempre ou você prefere pagar logo todo o dinheiro de uma vez para depois não ter esses descontos, ou se você prefere também pagar pouco a pouco e usar outro dinheiro para poder investir, fazer mais coisas produtivas, coisas melhores que tragam mais resultados para você. Comente cada ponto aqui embaixo. E por fim, a quinta diferença que existe entre Moçambique e o Brasil diz respeito ao futebol. Os brasileiros valorizam mais a sua arte, o futebol nesse caso, e também todas as artes. O brasileiro valoriza mais do que Moçambique, a não ser a arte do socialismo. Moçambique valoriza mais. E sim, Moçambique desvaloriza o seu futebol, só para vocês verem como o futebol moçambicano é desvalorizado. Vocês acreditam que quase todos os jogos dos campeonatos nacionais não são transmitidos nas televisões de cá de Moçambique? Quase todos os jogos, assim estou a poupar, porque uns, sei lá, 100% ou 99,999999 de jogos de futebol não são transmitidos. Próprios jogos nacionais, assim como jogos de estrangeiro. Nem mesmo você poder
pagar, não existe canais televisivos para você assistir esse jogo. E acho que isso é uma das coisas que faz com que o futebol do nosso país não progrida. Essa é uma das coisas que faz com que o futebol de Moçambique não vale, não cresça. E as pessoas não ligam. As pessoas praticamente não conhecem jogadores nacionais. Eu conheço alguns, nem conhecem muitos jogadores nacionais. E esses alguns que eu conheço não passam, sei lá, não chegam a 20. Porque não tenho como eu poder conhecer, porque conhecimento demanda tempo também, né? Vocês sabem disso. E não tenho esse tempo, só fazem um resumo. E a maioria que eu conheço é por causa da seleção. Jogos da seleção, quase todos são transmitidos nas nossas televisões. Aqui, quase todos não, alguns são transmitidos. Uns 60%, 50% é transmitido na nossa televisão. Eu não sei porquê, mas é muito triste ver que um campeonato de futebol nacional não é transmitido no nosso próprio país. Acontece também a mesma coisa com qualquer outra arte, futebol, basquete, vôlei, etc. Qualquer outro desporto. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar like, comentar aqui embaixo o que vocês acham disso tudo, de desvalorização do futebol. Eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo futebol. E essa é uma das coisas que me faz eu ser apaixonado por Portugal, Brasil, porque eles valorizam muito o seu futebol.